com a cuia na mão. E é verdade, Nelson. Eu que sou gaúcha, adoro um chimarrão. A Ellen Martins e o repórter cinematográfico Franklin Feitosa percorreram várias regiões do Paraná para mostrar o cultivo da erva mate e como os produtores estão inovando sem deixar de lado a tradição. Na região sul, ela é consumida numa infusão quente, o chimarrão. Em lugares de mais calor, a bebida é gelada e se chama tereré. A base é a mesma, a erva mate. Antes do café é o mate, antes do almoço é o mate, antes da janta é o mate. Ela faz parte do meu dia a dia. É ouro verde da nossa região, né? A erva mate tem o nome científico de Ilex paraguariensis e é planta nativa da América do Sul. Existe naturalmente nos estados do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em países vizinhos como Argentina e Paraguai. No Paraná, nosso maior produtor, a erva mate é tão importante que aparece até na bandeira do estado. À direita, a araucária, à esquerda, o mate. O Paraná vai se constituir enquanto um estado forte a partir da produção desse mate. Porque são gerações de famílias que vão construindo ao longo do tempo o que a gente vai chamar de indústria do mate mais tarde, na passagem do século XIX para o século XX. Na época, a indústria do mate tinha como base o extrativismo. Foram as folhas das plantas nativas, sem nenhum cuidado, que fizeram a riqueza dos chamados barões do mate. A capital do estado, Curitiba, exibe ainda vários dos casarões em que eles viviam. E no próprio Instituto Federal, onde o historiador Edilson Chaves leciona, o mate está presente. Quando o Instituto comprou a área, queria que fosse totalmente transformada em escola. Mas ali existia o prédio de uma antiga indústria, que guardava uma surpresa, e das grandes. Tinha aqui documentos que revelavam o início da industrialização no Paraná e, sobretudo, as máquinas, as primeiras máquinas de produção e beneficiamento do mate. O pedaço de história deixado para trás espera agora por verba para ser estudado e restaurado. Na maior região produtora de erva mate do estado, também tem gente que não quer deixar as memórias serem esquecidas. Estamos no município de Cruz Machado, região de colonização polonesa, cheia de pequenos sítios de agricultura familiar, como o do Benjamin Fialek. Aqui a gente trabalha um pouco com tudo, né? Não dá para viver só da erva? Não dá para viver só da erva mate aqui, porque onde eu moro o terreno é pequeno, né? Para ter renda além da erva mate, ele cria ovelhas e abelhas. No mate, o sistema é tradicional, quase um extrativismo. Apesar da área limitada, Benjamin está investindo no plantio de novas mudas, que ele mesmo faz. Essa árvore aqui está bem mais alta que as outras, né? Sim, eu deixei ela para a produção de sementes como matriz. Como aqui eu posso te mostrar, ó. Aqui tem as sementes do ano anterior, que caiu aqui, ó. Ela tem 4 sementes em cada bolinha dessa aqui, ó. Olha só. E ela germina sozinha? Ela germina sozinha. Aqui já tem uma mudinha que nasceu, ó. Aqui tem outra. Na área não entra química, nem veneno, nem adubo. As ovelhas ajudam a roçar e, naturalmente... já dá uma adubadinha. Ainda assim, Benjamin consegue colher 30 mil quilos a cada 2 anos. Uma parte fica para consumo da família. Antigamente, os produtores beneficiavam a erva mate num sistema como esse. É o chamado barbacoa. E apesar das tradições serem muito bem guardadas por aqui, é difícil encontrar um original. Esse foi construído em 2015 como uma forma de preservar a história. O autor da façanha foi o próprio Benjamin. Quando você resolveu construir isso aqui, o que falaram? Porque esse polaco vai se dar mal até montar isso aí. Vai só queimar a erva, não vai sair erva boa para chimarrão, não. Calma que a gente vai ver se eles estavam certos. Primeiro, a erva vai para o chamado sapeco. É o calor que vai dar uma primeira secada nas folhas e impedir que estraguem. Isso é feito num túnel que gira sobre a brasa. O equipamento levou quase 2 anos para ser montado e era um sonho do Benjamin.
E as peças vieram de onde? As peças dos barbacoas desativados já. Quantos barbacoas devem estar reunidos aqui nessas peças? Aqui por baixo, agora vou dizer 3. Cortaram a vida meio enferrujados, mas estão girando aí. Depois do sapeco, o mate vai para esse galpão com uma grelha no fundo. Do lado de fora, Benjamin acende o fogo para terminar de secar as folhas. Através de um túnel, o calor chega por baixo da grelha. Depois de umas 5 horas, as folhas são viradas para secar por igual. Fica desse jeitinho aqui. O importante é que ela fique assim fácil de quebrar, então. Exatamente. Se tiver mole, com umidade, ela não passa no cancheador. E assim ela vai debulhar, vai dar um ótimo canchamento. Cancheamento é a trituração. É a trituração da erva agora. Palitos para um lado, folhas moídas para o outro. Aí vem mais uma trituração. 500 quilos de folhas rendem 180 de erva processada. E ela já sai num tamanho médio. Esse que a gente mais usa aqui para tomar o mate. Se quiser mais fino que isso, ainda dá para obter? Dá para fazer tocando dependendo da trituração, Alan. Ou então no soque. Soque é essa máquina de madeira para a trituração do mate. Na indústria de antigamente, ela era enorme, como o Globo Rural mostrou em 1986. Aqui é uma versão reduzida. O equipamento também foi feito pelo Benjamin. Ele é pequeno, quase uma miniatura, é uma peça para levar para exposições. Mas ele é bem eficiente, olha só, depois de um tempo trabalhando, o mate já sai fininho. É a primeira vez que os pais dele, seu Amadeu e Dona Alfreda, veem o soque funcionando. Olha a erva mate aí que saiu. É, Dá pra fazer um mate bom? dá, bem legal. Legal, boa invenção da nossa filha. Esse menino inventa muito? Muito. Acho que é de nascença, porque falam que a mãe inventava as coisas, daí acho que ele puxou. Olha aí mais uma invenção do Benjamin. Uma dessas gaitas ou sanfonas é uma cópia em madeira. É a preta. Perfeita, né? O trabalho com raízes e troncos que encontra na natureza é outro de seus talentos. Criatividade é o forte também da extensionista Ludmila Galon. E em comum com Benjamin, tem ainda a paixão pelo mate. Quanto mais eu estudo essa planta, mais ela me fascina. Ludmila é gaúcha e percorre regiões produtoras ensinando receitas que incorporam a erva. Essa mesa aqui é a prova de que erva mate não é só chimarrão, né? Não, não é só chimarrão. Aqui vocês podem ver que nós temos o pão. Então aqui é o pão só com erva mate, aqui com erva mate e urucum. Nós temos aqui biscoitos, as balas de melado, os suspiros e este bolo. Quantas receitas a senhora tem? Olha, já perdi a contagem, né? Nós temos assim mais de 200 assim. Para a turma da aula de hoje, Ludmila ensina a fazer um bolo de mate. Vocês podem ver a beleza desse verde aqui. E mesmo para quem é cozinheira e da região da erva mate, o curso trouxe novidades. Assim que poderia ser mais no pão, alguma coisa assim, né? Mas não em bolachas, em sorvetes, né? Como a gente viu, até mesmo no suco, né? Para mim é uma novidade. O bolo quentinho, saído do forno, é decorado e devorado pelas alunas. O bolo e outras delícias. Muito bom. Muito refrescante. Eu achei muito bom, uma delícia. Adorei. A gente é acostumado a comer a bolachinha de nata, a bolachinha de maisena e é sempre a mesma coisa. Eu acho uma ótima ideia ter inovado com a erva mate e deu um tchan. Uhum. Além de gostosos, os pratos com erva mate podem trazer benefícios à saúde. E Ludmila já tem um novo projeto. Nós vamos escrever um livro, já está acertado com a Embrapa. Um dos sonhos meus é ter embasamento científico do meu trabalho. E por falar em ciência, daqui a pouco a gente mostra a tecnologia no campo para aumentar a produtividade, o beneficiamento do mate para exportação e as pesquisas em laboratório para desenvolver novos produtos. Até já!
com essa valorização, tem produtor querendo se profissionalizar para atender a demanda. Muitos estão deixando o extrativismo para investir no cultivo racional do mate, com tecnologia e assistência técnica. O uso da erva mate é muito antigo. Era planta apreciada pelos indígenas e foi descrita pela primeira vez pelo botânico Auguste Saint-Hilaire em 1820. Mas o interesse no cultivo do mate é recente. Ele surgiu basicamente na época de 1990, anos 2000. Mais pronunciadamente após a redução das áreas florestais por conta da expansão da fronteira agrícola. E aí surgiu realmente a necessidade de fazer novos plantios para atender a demanda do mercado pela erva mate. É só depois de 8 anos que o mate começa a produzir uma boa quantidade de folhas. No sítio do Naldo Vaz, em Bituruna, a colheita acaba de começar. Algumas herveiras estão aí há muitos anos, outras foram plantadas para adensar o cultivo. A maior parte dos ervais no estado do Paraná fica em áreas como essa, de mata já manejada, mas que ainda mantém o sombreamento. Nessas condições, as plantas crescem mais lentamente, mas ficam com folhas maiores, a característica desejada pela indústria. Como você tem que tomar todo esse cuidado com a floresta, você não pode entrar com máquina, você não pode entrar com um herbicida, até por questões de multas ambientais, isso traz um valor agregado bem maior que as de outras características plantadas. Esse valor é de quanto? Algo em torno de 30% a mais que nós estamos falando. Nos últimos anos, a produção brasileira de erva mate cresceu, de cerca de 880 mil toneladas em 2019 para mais de 950 mil em 2020. Desse total, 55% são cultivados. O aumento na produção foi puxado pela valorização do produto. No Paraná, o preço médio pago pela arroba aos produtores em 2019 foi de R$ 17,97. Esse ano, R$ 26,00 arroba. Números foram durante muito tempo a especialidade do Naldo. Ele trabalhava no mercado financeiro em São Paulo e assumiu o sítio da família há 9 anos. Trouxe junto uma nova visão. A gente não pode pensar nisso aqui como um extra para pagamento de conta, né? Muitos produtores ainda usam esse sistema de usar a erva como pagamento de um Pronaf, alguma coisa do governo ou um empréstimo. Para transformar o mate em negócio, Naldo foi um dos primeiros produtores a adotar o Erva 20. Não é um produto para passar no erval. É um conjunto de recomendações baseadas em pesquisas feitas pela Embrapa e outras instituições ao longo de 30 anos. Erva 20, esse nome, ele vem de uma produtividade de referência, que seria 20 toneladas por hectare em uma colheita. Muitos ervais, com bom nível tecnológico, eles até ultrapassam essa produtividade. Para a gente ter uma ideia, a produtividade média nacional hoje de erva mate é em torno de 7 toneladas. A erva mate convive bem com pragas e doenças, mas pode precisar de pulverização para controlar, por exemplo, essa broca, mais conhecida como besouro corintiano. Para aumentar a produtividade, também entra a adubação, baseada em análise de solo. No caso dessa propriedade em que a produção é orgânica, os produtos são biológicos. Outro cuidado é a poda. A primeira, quando o tronco atinge 2 centímetros de diâmetro. Toda a parte aérea da planta é cortada para estimular a brotação de galhos laterais. Depois de 1 ano e meio, já vem a poda de produção. A ideia é manter a planta baixa. O princípio básico é não retirar todas as folhas, mas fazer uma poda na qual você mantenha os ramos que estão crescendo para fora. Então, esse ramo que está crescendo para cima, a gente colhe ele. Então, a gente mantém ela com folhas para fazer fotossíntese, ao mesmo tempo que a gente tira um bom volume de erva mate comercial. A boa produção também depende da própria planta, claro. E para isso, a Embrapa desenvolveu 5 cultivares. A nossa ideia de futuro é diferentes cultivares para diferentes objetivos de produção. Recentemente foram criados 3 aplicativos. Não custam nada e ajudam o produtor a monitorar o cultivo. Com todo esse conhecimento à mão, Naldo já sentiu a diferença na produção do sítio.
na última colheita. E para essa aqui, que a gente já está fazendo uma previsão, a gente já tem uma diferença aí, no mínimo de 25% por causa dessa adoção nova. Quanto que você espera colher aqui? Esse ano a previsão nossa é 100 mil quilos. É um número maior do que quando você entrou aqui? Muito mais. A nossa primeira colheita foi sofrida aqui. Nós colhemos 32 mil quilos. Então hoje já estamos em 100 mil quilos. E a perspectiva é que a gente alcance até os 400 mil quilos aqui. Sem apego às tradições, Naldo investe em novidades. Os ramos que sobram na colheita, por exemplo, vão para a picadeira e viram adubo. No corte também tem brinquedinho novo. Ô Daniel, você já tinha usado essa tesoura? É a primeira vez. Olha, é uma ferramenta bem boa assim pra você trabalhar ela. Não existe tanto esforço físico assim, né? Pra quem ganha por arroba... É uma maravilha, Deus ali. Ele recebe R$4 por arroba. Num dia bom, ganha 150. Aos 21 anos, Daniel já tem longa experiência no mate. Por volta de uns 10 anos, mais ou menos, que meu pai, né, foi me passando, né, de criança, né, daí a gente foi aprendendo. Porque antigamente também não era fácil, né, a gente tinha que ajudar os pais e tudo. O resto da turma segue mesmo na serrinha, no plantio a pleno sol ou no meio da reserva. Hoje o sítio tem 65 mil pés de mate. Há uns 4 anos, o Naldo decidiu aumentar a área sombreada. Plantou a araucária, uma árvore também nativa que sempre conviveu com a erva mate. Quando as 800 mudinhas crescerem, elas vão virar árvores como aquela, que já está com 15 anos. E vão dar muito mais que sombra. E se a gente pode ter uma árvore que vai dar uma melhor qualidade para o mate, e aí ela também tem a questão da sustentabilidade, de ser uma árvore nativa, ela também ajuda a gente economicamente. Então assim, o que nós vamos colher daqui 10 anos de fruto dos pinhões, com certeza vai ajudar a pagar muita conta na propriedade. Voltamos agora para o município vizinho de Cruz Machado, o maior produtor de mate do Paraná. Esta fazenda tem 700 hectares de erva mate toda sombreada. Até pouco tempo, o cultivo aqui era convencional, mas de olho no mercado internacional, passou para o orgânico. A gente tenta imitar, né, as origens da onde vem a erva mate, que é embaixo da mata. Então, para você trabalhar ela no sistema de produção orgânica, é relativamente fácil, né? Desde que você siga os princípios da produção orgânica. Nesta área, árvores de 30 anos convivem com mudas recém-plantadas. Essa planta aqui a gente já observa que ela já está com podridão de tronco. E por esse motivo é importante você ir substituindo as árvores velhas através do plantio de novas mudas, né? Por meio do adensamento. Como antigamente o manejo era outro, as árvores mais velhas são muito altas. Exigem mais do trabalhador na hora da colheita. Olha o lauro lá no alto para fazer o corte. Não é perigoso fazer a colheita em cima da escada? Na verdade não, que até 3 metros você pode subir mais que isso, daí é perigoso, daí não é obrigado a subir. Nunca aconteceu nenhum acidente? Não, com nós não. Tirar o mate do campo com agilidade, no máximo em 4 horas, é essencial para garantir a qualidade do produto. Se demorar demais para levar ela para a indústria, principalmente em épocas quentes, a erva começa a oxidar. E isso a gente vai encontrar erva de coloração preta, né? O que vai alterar a qualidade visual do produto e também a qualidade de sabor do produto. Aqui isso não vai ser problema, porque a indústria está logo ali. Este ano, 3 milhões de quilos de erva mate devem ser processados na fábrica que fica dentro da própria fazenda. Ela foi construída há 3 anos e com isso foi possível beneficiar a erva mate orgânica, garantindo uma certificação. O mate segue até esse enorme cilindro giratório. É o sapeco, que você viu no Barbacoa do Benjamin, mas aqui numa versão bem maior. O calor interrompe a degradação das folhas e, apesar de tanto fogo, não existe fumaça. A principal vantagem é que a gente evita qualquer tipo de substância ou molécula que pode contaminar a erva mate, né? O resultado de todo o processo da indústria é esse aqui, mate verde e mate torrado em diferentes tamanhos, de acordo com o pedido do comprador.
E tudo que sai daqui vai para exportação. Hoje a gente exporta para mais de 10 países, sendo que nossos principais mercados é a Europa e a América do Norte. Então no primeiro ano a gente faturou na média de 500 mil dólares, já no segundo ano a gente ultrapassou a casa de $1 milhão e a expectativa para 2022 é que a gente chegue aos 2 milhões de dólares. É a erva mate fazendo jus à fama de ouro verde. No exterior, ela entra em bebidas energéticas, produtos farmacêuticos, cosméticos e a indústria brasileira, aos poucos, também vai buscando novos usos. Essa fábrica tem vários produtos com mate na composição, aromatizante para ambiente, hidratante corporal. Nesta outra empresa, é retirado o extrato das folhas do mate e transformado num pó solúvel. Ele é exportado para os Estados Unidos para utilização em cosméticos, principalmente cosméticos como gel para a área dos olhos e produtos para a pele. E vocês vendem a quanto esse produto? Chega em torno de $50 o quilo dele. Para 1 quilo do pó, vão 5 quilos de erva mate. E a matéria-prima de qualidade é essencial. Na indústria de extratos, nós transformamos o que vem da natureza, mas os ativos eles são gerados a partir do cultivo. É no campo que o ativo nasce e ocorre. São os tais ativos que fazem a erva mate ganhar mercado. É a composição química. Tá vendo essa espuminha que se forma na cuia do chimarrão? Ela é resultado de uma substância chamada saponina. É um dos quase 200 compostos químicos existentes na erva mate. Alguns deles estão sendo estudados aqui na Embrapa. As saponinas são a formação das espumas, então são muito utilizadas na fabricação, no desenvolvimento, nas formulações de detergentes. Enrolar ele assim, tá? Então... Cristiane Vieira é química e desenvolve com sua equipe várias pesquisas em torno da erva mate. Além das saponinas, nós temos vários ácidos orgânicos, como ácido cafeico, ácidos cafeoquímicos, nós temos a quercetina, as catequinas. É um monte de nome difícil e cada um deles pode gerar vários novos produtos. Essas bolinhas aí, por exemplo, são cápsulas de amido que envolvem o extrato do mate. Isso garante que quando ingerido, ele passe pelo estômago sem ser destruído pelos ácidos e chegue até o intestino, onde deve ser absorvido. O extrato é rico nos chamados bioativos. Tudo que nós precisamos, né, para aumentar nossa imunidade, para evitar, né, envelhecimento precoce, regeneração celular, proteger as células. Então, todos esses efeitos nós encontramos nesses compostos bioativos da erva mate. As cápsulas ainda estão em estudo, mas a ideia é adicioná-las em bebidas ou num iogurte, por exemplo. Outra aplicação do mate é numa embalagem biodegradável, que muda de cor quando o produto embalado apodrece. Aqui o teste é feito com peixe. O escurecimento dessa embalagem bioativa nos mostra, pela mudança de cor, a degradação do produto. Testes em laboratório também mostraram que o micro-ondas é um método eficaz de secagem das folhas. 6 minutos e a erva está seca, mantendo as suas qualidades. No micro-ondas, no forno sem fumaça, no barbacoa, a erva sempre remete a calor. Calor dos encontros, até quando o mate é gelado. Calor das rodas de chimarrão, mesmo em época de pandemia. Cada um com a tua cuia, não dá para passar uma pro outro. Calor capaz de trazer de volta os filhos que já saíram de casa, mas que não esqueceram a tradição. É aquele gosto de infância, relembrando o passado e levando os ensinamentos para o futuro. A erva mate brasileira já é vendida para mais de 100 países. E a descoberta de novos usos pela pesquisa amplia ainda mais esse mercado, o que é sempre bom para o bolso do agricultor. E o Globo Rural fica por aqui. Um bom dia para você. Até domingo que vem.